Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico. Hoje eu que estou ministrando essa sessão do Bari Live ao vivo para todos. Primeiramente quero pedir desculpas pelo atraso, mas devido à chuva de São Paulo a internet oscilou um pouco. E hoje nós vamos debater o tema reabilitação postural no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Estamos aqui com duas excelentes fisioterapeutas, a Fernanda Pereira Gamba, do Paraná, e Vanusa Maria Oliveira Barbosa, de São Paulo, do ABC, né? A Fernanda é graduada em fisioterapia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, mestrando em biociência da saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e membro da equipe multidisciplinar de cirurgia bariátrica da Gastroclínica de Cascavel. É especialista em terapia manual, pós-graduada em treinamento funcional e instrutora de Pilates. Já Vanusa é fisioterapeuta pela PUC de Campinas, especialista em reeducação postural global, RPG, e estruturação postural integrada. Especialista em reeducação funcional do assoalho pélvico, especialista em terapias de corporalidade, pós-graduando em acupuntura e eletroacupuntura. Ela é atuante há 14 anos em fisioterapia da equipe multidisciplinar do Centro Avançado de Gastroenterologia e Cirurgia da Obesidade do Grupo Ana Rosa de Santo André. Boa noite, meninas, tudo bom? Meninas, hoje o tema é bastante interessante, né? E bastante, não polêmico, mas bastante questionado e conversado com os pacientes. E muitas vezes sobra para nós cirurgiões abordar esse tema, mas falta recurso e, vamos dizer assim, falta conhecimento, obviamente. Fernanda, queria saber, quando o paciente tem que começar essa reabilitação postural no pós-operatório? No pós-operatório, ele já está apto a começar essa parte de reabilitação com uma semana de cirurgia. Ele já não tendo mais aquele desconforto da cirurgia, ele já está apto a começar a reabilitação, porque essa perda de peso vai ser muito rápida, né, nesse começo. Então, quanto antes ele começar, melhor para ele. Então, a evolução também vai ser melhor lá na frente. Ele vai conseguir ver que ele está melhor, né? Então, quanto antes começar, melhor. Legal. E Vanusa, eu já parti para o quando começar, mas explica brevemente o que seria uma reeducação postural do paciente e por que a necessidade, obviamente vocês duas podem debater esse tema, por que essa necessidade que o paciente tem que focar nisso no pós-operatório? Bom, boa noite, obrigada pelo convite. A questão toda é, principalmente o que até a Fernanda falou, né? As mudanças vão ser muito grandes, né? Quando a gente pensa na questão postural, né, então vai ter toda uma adequação de eixo, de equilíbrio, de massa muscular, né, que muda muito, né? Acontece uma desidratação, uma perda de líquido muito grande no início, né? Isso muda mais ainda o componente muscular, né? E as adaptações contra a gravidade, né? Que toda a questão é a nossa adaptação à gravidade, né? Então, o trabalho postural vai usar não só o RPG, mas Pilates. Não existe uma técnica específica, né? A melhor técnica é aquela que o paciente vai se adaptar, né? A gente tem que encontrar isso, né? Então, a gente vai avaliar, né? Vai ver qual que é aquele momento, o que está acontecendo, quais os desequilíbrios, né? E vai montar uma sequência, tanto de posturas quanto respiração, movimentos, né? Analisar toda a questão dos movimentos do dia a dia também desse paciente, né? Como que isso vai acontecendo. Interessante. O que você acha, Fernanda? O que seria basicamente uma reabilitação do paciente? Por que essa necessidade? Então, conforme esse paciente vai ganhando peso, ele vai tendo toda a alteração, né, de articular, sobrecarga, principalmente de coluna. Então, assim, o que a gente vê na prática mesmo, com uma semana o paciente já começa a relatar dores nas costas, por exemplo. Então, o começar essa reabilitação também vai evitar maiores dores lá na frente, né? Então, quanto antes, melhor. Eu coloco o paciente com uma semana já com exercício. Perfeito. Postural. Vocês também fazem trabalho do paciente no pré-operatório para já ir dando uma consciência do corpo do paciente, das possíveis mudanças? Vocês trabalham dessa forma também? Eu trabalho. Eu coloco o paciente, dependendo do... Tem pacientes que fazem exercício, né?
Mas tem uns que nunca chegou numa academia, nunca fez nenhum exercício. E aí esse paciente, muitas vezes eu coloco ele em atividade antes da cirurgia para ele ter uma noção do corpo para fazer a cirurgia depois. Como que você trabalha? Eu também estimulo isso, né? Porque ele já tem uma dificuldade dessa noção corporal, uma inibição com relação a se movimentar ou a se expor também, né? Então, é o primeiro contato, é o início de um trabalho assim, dele começar a trabalhar essas questões, perceber o que é possível, né? Porque antes não é possível muita coisa, né? Então, isso a gente conscientiza muito. Ele diz, olha, você não vai fazer maratona, não é o momento, vai ter um momento para isso, se você quiser, né? Mas agora vamos trabalhar no que é possível, então é importante. E muitas vezes eles já têm quadros álgicos, né, de dor já antes, né? Então muitas vezes a gente começa o trabalho antes para já prepará-lo para ele não ter dor depois. Isso. Né? Porque já tem mudanças grandes, é toda uma mudança metabólica, né? Então predispõe também a algias, né? Então a gente já cuida disso já antes, muitas vezes. Interessante. Queria avisar as pessoas que estão nos assistindo que podem mandar perguntas, a gente está recebendo aqui no telefone em tempo real as perguntas de vocês e a gente, conforme a possibilidade, a gente vai tentar responder a pergunta de todos. Meninas, o que eu acho muito interessante, a gente tem umas perguntas que vocês me passaram, eu acho muito interessante, que vocês colocaram aqui, a reabilitação postural se pode influenciar na autoestima e na autoimagem do paciente. O que eu percebo, lógico que com a visão do cirurgião, que o paciente perde peso e muitas vezes ele começa a ter uma cifose importante, às vezes até parece visualmente que ele está se escondendo, né? E junto vem com a dor, a lombalgia, a dor nas costas. Então, vocês percebem que essa reeducação, vamos dizer, postural no pós-operatório ajuda também na postura do paciente diante da sociedade, na sua autoimagem? O que vocês acham? Sim. Fernando? É bem interessante, porque muitas vezes no pré-operatório, né, os pacientes já chegam falando assim, eu não quero ficar torto. Porque eu vi alguém que ficou torto, tipo assim, eu não quero. Então, assim, é bem, principalmente mulher, né? A gente percebe isso muitas vezes de mulheres, que elas identificam, às vezes, uma outra paciente que não fez exercício e elas já querem começar. O que eu faço para não ficar torta? Então, e para a mulher, né, principalmente, é muito importante, porque ela consegue olhar uma foto, que é o que a gente vê muito, né? Às vezes, nossa, né, quando chega às vezes no consultório, eu fiz uma foto, estava toda torta, então agora eu quero fazer alguma coisa, tipo, me conserta. Então, é uma coisa que a gente encontra muito, né? Homem, às vezes eles são mais, né? Tipo, eles deixam um pouquinho, mas mulher, a gente vê a preocupação com isso, né? Vanusa, nesse aspecto, falando nesse perfil, como que você trabalha detalhes, até psicológicos, para você conseguir trazer o paciente para talvez uma atividade física, a fisioterapia em si, mostrando que ele melhorando a sua postura vai melhorar a sua autoestima e sua postura, entendeu? É uma coisa global. Como que você trabalha isso com o paciente? Eu gosto muito de trabalhar com fotos, né? Não sei se a Fernanda faz esse registro também, né? Então, eu peço até para o paciente trazer fotos antigas, né? E eu olhar junto, né? E de frente com o espelho. Né? Muitas vezes precisa ter esse trabalho, né, que é difícil, né, para a pessoa, é difícil também aceitar essa realidade. Né? Trazer a responsabilidade para o paciente também. Né? Então, olhar, olha, aqui, assim, né, olha o que está acontecendo, e aí a pessoa começa também a se dar conta. Né? E aí vai construindo o trabalho em cima dessas alterações, dessas mudanças, né? E a pessoa também se percebendo, olhando, assim, nossa, eu posso mudar, então, a responsabilidade é minha, né? Também, né? Então passa a ser um trabalho assim, bastante construtivo, né? De adaptar, rever, observar, sempre olhar, né? E trabalhar essa questão também da inibição, né? A Fernanda estava comentando que em cima das mulheres a coisa pesa um pouco mais, né? A sociedade cobra muito da imagem feminina e a gente tem os grupos de pacientes, que vocês devem ter também, que trocam fotos, né? Então eles colocam o antes, o depois, com 1 mês, com 2 meses, 5 anos, né? Então é muito proveitoso esse trabalho. Fernanda, a gente conversou antes do programa sobre o preconceito e a visão errada que o paciente tem
da fisioterapia junto com a cirurgia bariátrica, que se fala muito e se acha de senso comum que basicamente a fisioterapia é só para a parte respiratória, respirou e no intra-hospitalar. Como que vocês mostram essa necessidade para o paciente no pós-operatório? Porque, no fundo, você tem que primeiro quebrar um tabu, quebrar um preconceito e conseguir trazer ele para a atividade física e para a fisioterapia. Sim. Como que você aborda isso para o paciente? Eu começo essa abordagem principalmente no pré-operatório, né? Realmente, eu falo que às vezes eu desenho para o paciente como que ele está e como que ele pode ficar, né, de uma maneira boa e de uma maneira ruim. Então, aquela coisa assim, já desde o início, é necessário o exercício, você precisa começar a fazer. Então, na reunião nossa de pré-operatório, eu já coloco alguns slides também para mostrar essas alterações. Então, a conscientização disso tudo começa no pré-operatório. Porque depois, muitas vezes, o que acontece? O paciente começa a emagrecer, tipo, estou emagrecendo sem fazer nada. Por que eu vou fazer exercício? Por que eu vou fazer uma reabilitação? E ele vai deixando. Semana que vem eu começo. Quando vai ver, está com um ano e meio. Agora eu posso fazer alguma coisa? Eu quero ganhar massa, eu quero ganhar consciência. Então, não, quanto antes. Então, é o trabalho de formiguinha pré-operatório. Perfeito. Vanusa, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente vê a forma que ela anda, né? Aquele andar. E o obeso, às vezes, carrega um pouco esse andar pelo peso na região anterior. A gente chama isso de mudança do centro de gravidade, né? Exatamente. Você trabalha isso com o paciente porque talvez, na minha ignorância de cirurgião, isso pode trazer dor nas costas, essa mudança. Às vezes ele estava trabalhando uma musculatura antes da cirurgia, depois ele começa a usar outras. Isso aí você trabalha isso no RPG, em alguns exercícios específicos? Como que funciona? Completamente, né? As mudanças vão acontecendo muito rápido e, como a gente falou, tem toda uma alteração e como você mesmo disse, do centro de equilíbrio, né? Então, antes o centro estava mais deslocado à frente, né? E agora ele começa a mudar. E ainda tem as adaptações, porque tem alterações articulares, né? Então o joelho está mais para dentro, né? O joelho valgo, né? O desvio da cabeça. Então, o que é o joelho valgo? Que é o joelho para dentro. Joelhos para dentro, né? Então, precisa haver toda uma readaptação, né? Uma reestruturação para que ele possa recuperar um eixo melhor, né? Um centro de gravidade melhor, mais equilibrado, né? E também tirar a pressão das articulações, né? Porque se isso não for trabalhado, não vai voltar sozinho. Né? Uhum. Existe toda uma memória, um mecanismo muscular, né, e neurológico que está ali concretizado, né, está ali pleno, né, e isso precisa ser revisto, né, reestimulado. E essa mudança de centro de gravidade também altera o equilíbrio do paciente, que muitas vezes relatam tombos, quedas assim. Bater nas coisas, né? E eu já tive vários casos de paciente que falam, Fernando, eu fui andar de moto, mas a curva, na esquina de casa eu caí. Aí eu falo assim, claro, está todo alterado, então o exercício é necessário. E aí, às vezes, mas eu não gosto, não quero fazer. Então, que tal você fazer um exercício mais funcional? Que também já vai estar... O que é um exercício funcional, resumidamente? Então, assim, quando se fala em exercício funcional, eu coloco como sendo realmente ativar funções, né, desse paciente. Então, assim, no dia a dia, por exemplo, trabalhar equilíbrio. Se ele trabalha com carga livre, né, lá na academia, com exercícios livres fora do aparelho, ele acaba trabalhando mais funções corporais do que no aparelho. E isso leva ele a ter mais memórias também. Imitando as funções do dia a dia, talvez. Mais ou menos mais isso. Mais ou menos. Mas é que hoje, né, quando fala em exercício funcional, tem toda uma... tem várias discussões. Então, mas assim, ele usando o corpo dele com cargas livres, ele acaba trabalhando melhor
nesse pós-imediato. Então vocês trabalham bastante junto com o preparador físico também. Vocês têm preparador físico que trabalham com vocês ou vocês já passam inicialmente toda essa parte? Porque eu acho que inicialmente vai para o fisioterapeuta mesmo, né? É, para o físio mesmo. A gente não tem diretamente, eu oriento, né, a gente faz, né, a Fernanda também faz, a gente orienta o paciente, né, fala assim, olha, vai acontecer assim, 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 né, e deixa disponível o contato para ir conversando e trocando ideia. Por isso que é importante o paciente procurar um fisioterapeuta que tem conhecimento na cirurgia bariátrica, né? Sim. Porque vocês já sabem do know-how todo que vocês têm do estudo, as principais mudanças e alterações, né? Tem uma pergunta aqui da Marcele Pereira. Ela tem dor nas costas por conta do emagrecimento. Ela operou há 2 meses. É óbvio que é uma pergunta pessoal, mas eu acho que isso a gente pode trazer para uma coisa maior. Quais são os principais exercícios que ela pode começar a fazer? Ela está falando de 2 meses, ela já poderia... O que vocês passariam para essa questão? Então, tem que ver todo um contexto dessa paciente, né? Perfeito. Toda uma avaliação dela, quais as limitações, tudo. Tem pacientes com 2 meses já estão na academia fazendo fortalecimento muscular na academia, tranquilo. Tem pacientes que têm algumas outras limitações que estariam no Pilates ou no RPG. Então, depende muito de um contexto dessa paciente. Sim. Eu não consigo passar algo se não... É a mesma coisa, a gente teria que saber um pouco mais, né? Se isso acontece agora, mas a gente não sabe da história dela até agora, né? Se ela já vinha com alguma alteração, disco, já tinha coisa. Compressões. É bastante individualizado, né? O paciente, cada paciente é um, cada né? Um é único. E por isso que exatamente. a importância do exame de cada paciente. Tem Estela Mares, que ela falou que foi operada há 7 meses, e ela perdeu o início da nossa conversa, vai estar na internet, você pode assistir o início também, mas ela disse que ela está com muita cifose, né? Uhum. E isso foi comentado no início, que é uma das... Vocês percebem essa é uma das principais alterações, vocês percebem? Uma das principais mesmo, né? Acontece toda uma mudança de sustentação, né? Então, aí entra aquela questão que a gente estava falando, assim, um trabalho pré-operatório, né? Então começar previamente essa questão, desde a consciência respiratória, que uma coisa é o trabalho respiratório, né? Uma preparação. A outra coisa é a consciência respiratória, a adaptação dessa musculatura, do eixo, né? Então isso já vai prevenir, né? Ou diminuir, minimizar essa cifose pós, por exemplo, que é uma das questões. Né? Explica brevemente o que é cifose, também explica porque a gente acaba usando termos técnicos, não todos conhecem. O que é a cifose? A cifose, para a gente, né, caracterizar, breve, assim, simples. é aquela cabeça anteriorizada, ombro protuso para frente. Principalmente ocorre mais em mulheres, a gente, né, assim, a gente percebe muito por causa do peso dos seios também. Uhum. Então, e quando né, a Vanusa estava falando da parte respiratória, quando a gente usa o Respiron no pré-operatório, eu já coloco o paciente para fazer o Respiron com toda uma postura para ele ter essa consciência. Então, assim, posso fazer... Não, né? Tem um porquê do Respiron. Tem todo um porquê de fazer esse Respiron, como fazer, porque isso já está levando esse paciente para um pós-operatório melhor. Então, assim, não é mais uma coisa que eu vou ter que fazer, né? Então, assim, eu falo que a cirurgia ela é cheia de detalhes. Sim. Não é só ir lá e falar assim, vou operar. Então, a gente tem que cuidar desses detalhes. Por isso é necessidade de uma equipe multidisciplinar, né? Sim, com certeza. É só um adendo também, que é uma coisa que eu faço com os pacientes também no pré-operatório. A primeira vez que eu coloco para fazer o exercício com Respiron, eu faço sentar num banquinho e achar uma quina de parede, e ele vai encaixar a postura dele lá. E aí eles percebem a dificuldade que é. Assim, é estranho. Eu falei assim, nossa, eu pensei que eu estava bem, que eu estava reto, mas a cabeça não encosta, é a cifose, né? Uhum. E aquele esforço, e eles vão percebendo mais tudo que está, toda essa trama, né, que está em torno do tratamento que ele está iniciando. Isso mostra que muitas vezes o paciente não tem consciência, né? Não tem. Enfim, eu recebi uma outra pergunta aqui, viu, pessoal? Vocês podem ficar enviando, que eu estou recebendo aqui no telefone, da Maria Iranuja Moreira, ela é de Aquino. Ela fez bariátrica há 3 anos, engordou 2 quilos, que a gente conhece que com 1 ano, nem pouco, tem um reganho, uma recidiva de peso, mas um reganho de alguns quilos.
E ela acredita que pode... Será que... E ela fez atividade física, ela é ativa, mas está tendo dores articulares, dores nas costas. Será que isso pode ser falta de exercício? Ou será que isso, talvez, já meu comentário, não é falta de exercício bem orientada, né? O que vocês acham? Muitas vezes pode ser uma disfunção muscular. Às vezes tem um grupo muscular mais fortalecido, o outro não, e acaba gerando dores. Por exemplo, o paciente que faz a cirurgia e quer começar a correr, né? Eu vou começar a correr porque para ajudar no emagrecimento, e de repente ele começa a correr e fala assim, nossa, fiz uma lesão de joelho. Mas não é que simplesmente aquela lesão apareceu ali, é porque está toda em disfunção essa musculatura, teria que estar fortalecendo outros grupos, não só aqueles. Então, às vezes, essas dores podem ocorrer principalmente por disfunção muscular. Sim. O que você acha? Você acha que, eventualmente, as dores articulares, como ela disse, na atividade física, pode ser o problema de uma atividade física mal assessorada, né? Tem que analisar todos esses fatores mesmo. Pode ser que ela não esteja fazendo de uma maneira adequada, ou quem está supervisionando não está observando, né, esses mecanismos, né, assim, que grupos estão mais fortalecidos, menos, a postura, né, como ele usa o movimento para aquele tipo de exercício. Né? Se ela já tinha alguma coisa também, aí entra os fatores metabólicos, né? Se ela está fazendo direitinho a alimentação, a gestão de água, né? Porque ela pode estar tendo de novo uma alteração metabólica muscular, né? E aí gerando também, né, que pode retomar algumas coisas, né? Algumas disfunções. Então, aproveitando o gancho da atividade física, vocês acham que a fisioterapia no pós-operatório pode ser uma forma da gente trazer o paciente para esse mundo da atividade física? Porque muitas vezes eles não faziam antes ou não tinham costume. Sim. Você acha, Vanusa, começar por você, que essa fisioterapia no pós-operatório é um jeito de você? Sim, porque a gente precisa mostrar para esse paciente as possibilidades. Né? Então, se ele tem, muita gente tem essa resistência, eu odeio academia, né? Não vou entrar numa academia. Tá, vamos começar do básico, né? Então, trabalha a postura, a musculatura, ele vai percebendo a respiração, o quanto ele pode, como que melhora, e aí vai vindo, né? Vai vindo aquele gosto por fazer mais alguma coisa, né? E aí, vão então para o Pilates, né? Ou então para funcional. Às vezes a gente estava até conversando, né? Você, me deu vontade de fazer zumba. Vai, né? Tem que se experimentar. Né? E daí vão vir outras coisas, né? E isso vai sendo cada vez mais alimentado. Eu vejo assim que a fisioterapia e a educação física andam juntos. Não tem falar assim, o paciente vai ser da físio, depois não. É um conjunto. Tem como trabalhar os dois ao mesmo tempo e pensando num bem maior que é a qualidade de vida desse paciente. Então, tranquilo trabalhar. Sim. Essas alterações posturais, a gente tem uma pergunta aqui, elas podem voltar? Uma pergunta se essas alterações posturais do pré-operatório ou do pós-operatório imediato, né? Que quer dizer imediato, que eu digo dos primeiros meses, quando o paciente começa a emagrecer, ele muda um pouco. No pós-operatório tardio, esse paciente ele pode voltar com essas má postura, vamos dizer assim? O que vocês percebem? Quando a gente pensa em postura, a gente está pensando em um conjunto de situações, né, de rotinas de movimento, rotinas todas de trabalho, né? Se não foi bem trabalhado, né, essa questão da consciência, o eixo, a musculatura não foi bem equilibrado, a pessoa pode voltar sim, né, porque aquilo não ficou construído, não ficou enrijecido, né? A base não ficou bem estruturada. Então, ela pode readquirir, né? Porque ela vai voltar nos antigos hábitos, que isso acontece, né? Pode acontecer com o paciente bariátrico, né? Não só hábitos alimentares, mas todos os hábitos de vida. Então, ele começa a retomar algumas coisas, vai produzir os efeitos novamente. Aí muitas vezes para o exercício, né? Está bem, né? Aí começa aos hábitos ruins alimentares, volta a ganhar peso. E aí vai volta naquela bola de neve anterior que levou o paciente à obesidade. Começar a inflamar. E aí, mais uma vez, a gente conversa em todos os body lives que normalmente o paciente começa a voltar a ganhar peso, eventualmente, quando ele perde o acompanhamento da equipe multidisciplinar, né? Então a gente percebe tanto que a nutricionista para de fazer a dieta ou então a reeducação alimentar,
para de ir com a fisioterapeuta e acaba voltando a ter dores, aí ele para de fazer atividade física, ou fez errado, teve dor e para, né? Então, aí vira um ciclo vicioso negativo, né? Mais uma vez. Tem alguns pacientes que comentam, será que a postura pode ser, ficar boa, melhorar só com a perda de peso? O que vocês acham? Não, porque a gente precisa trabalhar o fortalecimento. Não tem milagre, né? É a mesma coisa quando o paciente fala, posso usar cinta para ficar com o meu abdômen, tipo, não ficar com pele sobrando no abdômen. Fala assim, gente, a cinta não faz milagre. Esse abdômen precisa ser fortalecido, essa musculatura precisa ganhar força, né? Aí esse abdômen vai ficar melhor modelado, digamos assim. Mas se eu colocar um colete para segurar minha postura? Falo, não, você vai fazer exercício. Porque aí vem para aquela, eu quero pro mais fácil. Eu quero, sabe, por que eu vou comer certo? Por que eu vou mastigar o alimento se eu quero uma sopa que é mais fácil? Sim. Então, assim, vai procurando alternativas mais fáceis. Não, realmente é o exercício, a gente precisa trabalhar essa musculatura, e aí a gente vai ter que encaixar. Eu falo assim, eu sempre coloco um monte de fotos para eles. Qual exercício você vai fazer? Eu não sei, mas nós vamos achar um que você vai se adequar. Perfeito. Então, é necessário. Vanusa, aproveitando o gancho da Fernanda, falando sobre as cintas, é uma pergunta que todo mundo tem. Lembrando que tem alguns tipos de cinta, né? Tem uma cinta que é puramente estética, que às vezes até as mulheres usam em dias de festa, vamos dizer assim, mas tem as cintas que são realmente posturais, que a gente vê vendendo em alguns canais de televisão. A fisioterapeuta que trabalha com nós, na nossa equipe, ela falou bastante mal desse tipo de cinta, porque você acaba relaxando a sua própria cinta, o seu core, né? Qual é a sua visão como fisioespecialista na área? É exatamente isso. A queixa dela tem todo o fundamento, né? Quando você usa uma cinta, você está substituindo o trabalho muscular, né? Comprime um pouco a respiração, então você começa a mudar toda a dinâmica respiratória. Né? Comprimiu, pronto, veio, subiu, encurtou a cadeia, vai voltando quase no padrão que era de antes da cirurgia, né? Que por causa da pressão abdominal expande, né? Então você tem todo o encurtamento de cadeia respiratória, né? E por aí vai. Então, com toda a razão. Então, assim, uma cinta não substitui a musculatura. Né? O que eu falo para eles, assim, cinta não substitui musculatura. Né? E, Fernanda, eu vi que você, uma das suas especialidades é o tratamento corporal, tudo. Vocês indicam para o paciente algum drenagem linfática? Vocês trabalham isso? Vocês veem alguma diferença para o paciente nisso? Que é uma dúvida que todo paciente nos pergunta. Pode fazer? Eu falei, se não for no abdômen com muita força, mas vocês têm alguma visão como fisioterapeuta sobre isso? Eu particularmente, na nossa equipe, a gente indica, se quiser fazer uma massagem, alguma coisa, só depois de 30 dias, né, drenagem e tal, porque como o paciente usa meia, sabe assim, tem todo um cuidado com a parte de trombose, então a gente, assim, posso fazer drenagem depois de 30 dias, né, pra gente não... E assim, eu sempre brinco com o paciente, falo assim, drenagem é quando você tem líquido extravasado, numa cirurgia plástica, numa lipo, então a gente faz drenagem porque tem um inchaço, é necessário. Numa bariátrica, que vai ter uma ingesta calórica diminuída, pouco sódio. Então, quer dizer, não é para estar inchando. Se vocês menos líquido. Se você está inchando, alguma coisa tem de errado. Então, assim, o que eu oriento os pacientes com uma semana é estar estimulando onde tenha os cortes da cirurgia. A estar liberando cicatriz, para não ficar queloide. Mas, mas não mais que isso. Você... É essa prevenção mesmo, né? Porque assim, não justifica uma drenagem linfática, porque a drenagem linfática tem outro propósito, né? Não cabe nessa situação, né? Então, o mais importante é isso, né? Assim, estimular a cicatriz, uma boa regeneração, só isso já traz um resultado, porque o corpo está reagindo, né? O corpo está em mudança. Então, é o suficiente. Para enfatizar que a drenagem linfática não emagrece ninguém, né? Não. Perfeito. Vanusa, como que funciona o RPG? Bom, a técnica em si, né, são 5 posturas básicas, né, onde vai trabalhar o equilíbrio de todas as cadeias musculares. São conjuntos, né, músculos que uns dependem dos outros, né, e sim, se um grupo não está funcionando bem, os outros também vão ter que se reequilibrar em função dele. Né? Então, são posturas básicas que usa o corpo inteiro,
né? Sempre centrando a respiração, alinhando, né? Então é algo muito concentrado, né? Então a RPG é uma coisa que não dá para fazer conversando, né? Legal. Vamos chamar agora um vídeo que é da campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Cirurgia bariátrica com responsabilidade traz qualidade de vida. Vamos assistir, são 30 segundos somente. Vamos no barzinho hoje no Happy Hour? Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite a todos. Voltando aqui para o Bari Live de hoje, que o tema é reabilitação postural no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Eu sou o Thiago Zego, cirurgião bariátrico. Eu estou aqui com as duas fisioterapeutas que estão debatendo esse tema. Fernanda Pereira Gamba, do Paraná, e a Vanusa Maria Oliveira Barbosa, que é de São Paulo. A gente estava discutindo bastante esse tema, para quem pegou a primeira parte, e uma das perguntas recorrentes assim, que eu estou recebendo aqui no telefone, da Lidiane Valente, por exemplo, ela diz que sente muita dor nas costas no pós-operado. Como que vocês trabalham essa dor? Porque no meu consultório, quando vem um paciente com dor nas costas, eu mando para o fisioterapeuta. Inicialmente eu não mando para o ortopedista, porque a gente tem a fisioterapeuta lá. E como que vocês trabalham isso no dia a dia? Então, a gente precisa saber que tipo de dor é essa, né? Porque às vezes pode ser a dor do gás, de pós-operado, né? Perfeito. Aquele paciente, de repente, está ali com 4, 5 dias de cirurgia e ainda está com dor do gás. Então, aí eu falo assim, opa, primeira coisa, vai caminhar. E aí depois a gente começa com o exercício postural. Tem pacientes que chegam com dor e a gente já vê que já não é gás, está caminhando tudo certinho, mas é mais muscular, tensão muscular. Aí uma boa liberação miofascial ajuda, né? E depois a gente começa com um trabalho de fortalecimento muscular, tem toda uma ordem. Mas tem que ser bem avaliado, porque cada paciente vai ter um motivo, né, dessa dor. Sim, o que você acha, Não, é bem essa situação mesmo, né? Então, sempre pontuando, né, que cada paciente é um paciente, né? Cada paciente é um mundo em si, né? Então, pode ser desde mesmo da liberação ainda desses gases, então a gente também faço isso, né? Assim, caminha, né? E também a gente já avalia, né? Ver como que está a alteração, como é que está a condição dessa musculatura, né? Muitas vezes pode ser até de posições do dia a dia, né? Como é que você está sentando para comer? Ergonomia, né? Ergonomia, né? Assim, como é que eu sento para comer? Como é que eu estou dormindo, né? Como eu tomo banho, como eu faço para pegar uma roupa, me vestir, né? Às vezes são coisas muito simples do cotidiano, mas que o modo de fazer já altera. Perfeito. A Marciele Machado Santos, ela fez a cirurgia há 3 anos e após 1 ano começou a dor nas costas, tomou medicação, começou Pilates, que melhorou muito a dor nas costas, porém ela ainda continua, né? Melhorou a força muscular, mas ainda continua, algumas dores ainda incomodam. Vocês trabalham com Pilates? Vocês percebem um bom resultado com o Pilates? Como que funciona, na opinião de vocês, no pós-operatório? Eu atendo Pilates e eu vejo que tem uma resposta muito boa. Mas a gente tem que estar analisando também como que é o trabalhar desse paciente fora do Pilates, né? Como que é o laboral mesmo desse paciente, qual é a postura que ele dorme, se essa coluna, de repente, não tem uma outra alteração. São várias situações, né? Porque, às vezes, por exemplo, em casos de mulheres, né? Às vezes até a alça do sutiã influencia nessa dor torácica, por exemplo. Então, são situações assim que a gente realmente não tem como a gente... Não, tem que ser bem avaliado para a gente poder estar tratando. O que você percebe, Ana? A Fernanda trabalha muito mais com Pilates do que eu, né? Mas é o mesmo ponto de vista, né? Então, muitas vezes, acho que a Fernanda também faz isso, eu pergunto até para o paciente, assim, você dirige muito? Como que você se posiciona no carro? Né? Se é automático, se é dramático, não sei o que mais. Porque até isso, né? Tem pessoas que têm vício de postura, né? Anda aqui, né?
dirigindo e aqui, ou é muito pesado, não adequa o banco. Então, assim, pode ser tantos fatores. Né? De qualquer forma, o trabalho com pilates, ou muscular, ou funcional, é sempre importante. Né? Mas tem outros fatores que podem aparecer além disso. Mesmo assim, não, estou fazendo tudo direitinho, mas tem alterações que fogem do alcance do exercício. E aí precisa ser analisado em mais profundidade. Sim, aqui, por exemplo, a Sueli Madeira, ela operou há 4 meses. Ela tem muita dor na coluna e, devido à dor, ela não faz atividade física, mas ela pergunta também se pode fazer hidroginástica. Eu acho que é importante a gente também tentar entender que os pacientes podem ter não só uma questão muscular, uma questão de postura, né? Pode ter uma hernia de disco, alguma coisa. Então, por isso que o paciente tem que ser bem avaliado, né? Quando você falou, Vanusa, sobre o paciente tem que ser trabalhado como um todo, o que eu percebo é que existe muito preconceito dos pacientes ainda de fazer o tratamento, fazer a fisioterapia, ou preguiça, ou preconceito, ou dificuldade logística, pelo menos em São Paulo. E o que eu percebo, às vezes, é que o paciente está encurtado na frente, dói as costas, ele não percebe que ele é uma união de várias estruturas, né? Você aborda essa questão com o paciente, que ele é global, né? Sim, sempre. Né? Sempre. Aí, sim, voltando um pouco, né, no aspecto da importância da equipe multidisciplinar. Né? Porque quando a gente está falando de postura, a gente está falando muito mais do que só cadeias musculares, né? O jeito como se movimenta. Né? Tem os aspectos internos também, interiorizados, que também influenciam. Né? Então, tudo isso precisa ser, né, tem que ser colocado. Né? Como é que você se sente, você se percebe? Tem o trabalho lá com psicólogo, né? Onde tem... Claro, o corpo é a maneira que a gente tem de expressar muitas das nossas angústias. Né? É o veículo, né? Assim, não tem outra maneira. Né? Por isso que tem que ser sempre olhado tudo, e é importante também a equipe toda. E, Fernanda, aproveitando esse gancho, a reabilitação postural, ela pode influenciar na autoestima, autoimagem desse paciente? Com certeza, porque na hora que a paciente coloca uma roupa e se olha numa boa postura, ela já se vê diferente. Do que às vezes ela olhar e se ver torta. Tipo, mas eu estou torta, eu queria consertar. E então, assim, toda postura trabalha, essa autoimagem é necessária. Então, acho que é casado, não tem como trabalhar uma coisa e não trabalhar outra. O como se sente, o como se percebe, assim, assumir aquela nova posição, né? Aquele novo momento, né? E não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Não é tão fácil porque tem que fazer a fisioterapia, né? Muitas vezes, porque às vezes o paciente quer manter a postura, mas ele não tem uma força da musculatura do abdômen, da lombar, etc. Nem sabe como fazer. Exato, tem que ativar aquela musculatura, né? Aquele grupo muscular. Né? Você trabalha com RPG também? Não? E como que você adequa o paciente a essa postura? Você faz atividades? Como que funciona o dia a dia do seu consultório? Eu trabalho com pilates. Então, assim... Eu sempre, né, quando o paciente vem para trabalhar essa parte postural, eu uso pilates. E quando eu vejo que o paciente não aceita, porque às vezes tem paciente que realmente ele não quer fazer o exercício, ele quer algo mais leve, mais tranquilo. Aí eu encaminho para aquilo que ele está com vontade. Sabe aquela coisa assim? Então você quer fazer um easy stretching, que vai ficar mais parado? Então vamos começar um ISO. Não, mas eu tenho vontade de fazer um RPG. Então vai lá fazer um RPG. Mas eu sempre, assim, eu acho que nós temos que saber tudo que a gente pode estar fazendo com esse paciente. Então, eu não tenho especialidade de RPG, mas tem uma amiga que tem. Então, a gente está sempre... Porque não é aquela coisa assim, eu só faço isso, eu tenho que fazer isso, esse paciente é meu. Não. Então, a mesma coisa exercício físico. Eu vou fazer a minha parte e vou encaminhar para o educador físico continuar a parte dele. Então, é sempre um conjunto. Então, eu acho assim, que isso precisa acontecer sempre. Né? Então, a parte hospitalar, por exemplo, tem muita coisa dentro do hospital que eu não faço. Mas eu estou em comunicação com essa pessoa que está dentro do hospital para ver como é que está esse meu paciente. Então, porque a gente tem que pensar no bem-estar do paciente a longo prazo. Né? Qualidade de vida desse paciente a longo prazo. Meninos, eu tenho uma pergunta bastante interessante, que é uma pergunta que, às vezes, até a equipe, algumas
colegas profissionais da área da saúde também questionam. Alguns cirurgiões, cabeça, às vezes, que não tem essa visão da equipe multi, se questionam. A Thaís Giraldi perguntou, uma pergunta básica, ela diz, por que ela deve fazer fisioterapia? Eu sei que a gente não está abordando a questão da fisioterapia respiratória, mas eu queria que vocês abordassem, já que vocês são da área e trabalham bastante tempo com obesidade, qual a necessidade e a função que vocês trabalham junto à cirurgia bariátrica. A gente já, obviamente, já estamos abordando bastante isso, mas... Então, assim, ó, eu, particularmente, eu divido a fisioterapia em 4 etapas. Pré-operatória, a gente focar principalmente a parte respiratória desse paciente, que é o mais importante para um pós-imediato. Nesse pré-operatório também, tendo algumas limitações, né, osteomusculares, articulares, também a gente já pode começar a trabalhar para esse paciente ter menos dor lá no pós-operatório, porque a gente vai precisar desse paciente caminhando, por exemplo. No hospital, então no intra-hospitalar, está trabalhando toda a parte de mobilização, tirar esse paciente do leito, caminhadas, né, o exercício respiratório. Depois, pós-operatório imediato, lá no consultório, a parte postural, que eu já começo com uma semana, e com um mês, que é mais ou menos quando a gente libera, né, para atividade física, está introduzindo esse paciente para o exercício. Então, muitas vezes começa com uma hidroterapia, para depois ir para uma hidroginástica, por exemplo, porque a hidroterapia acaba sendo mais individualizada, depois ele vai para um grupo. Perfeito. Então, Vanusa, como que você apresentaria essa necessidade desse paciente se apegar ao trabalho tão importante que vocês fazem? Basicamente, isso que a Fernanda colocou mesmo, né? Porque, principalmente, o pós-operatório é quando ele vai voltar para a vida. Né? Assim, vou voltar para a minha vida, para as mesmas situações, para o mesmo contexto, os mesmos lugares, né? Aí é que a coisa começa assim, um pouco ferver. Né? E aí toda essa adequação, então aí retomar exercícios, às vezes a hidroginástica é mais atraente, porque assim, é um grupo, mas é um grupo heterogêneo, então eles não se sentem tão deslocados, né? Então é um bom jeito de reintroduzir. Mas, basicamente, é como a Fernanda colocou. Perfeito. Tem alguém que não deu o nome. Ela pergunta se uma pessoa idosa, mais de 58 anos, eu acho que hoje em dia 58 anos não é mais tão idoso, né, nos dias de hoje, que ela já foi operada há 12 anos e ela nunca fez atividade física. Ela pode começar? Quais seriam as recomendações? Aproveitando essa pergunta, vou acrescentar o gancho de que aquele paciente, no pós-operatório, não fez uma melhora da postura dela. E agora, depois de um ano, ela se conscientizou que, pô, tô torta, alguém comentou. É possível ela, vamos dizer, recuperar esse tempo perdido no pós-operatório tardio? Assim, ó, acho que nunca é tarde para começar exercício, né? Então, assim, a gente tem que olhar também o seguinte, que com o passar do tempo, nós também vamos perder massa muscular, né, com o envelhecimento. Então, quanto antes começar um exercício para tentar manter essa massa, melhor. De repente, essa paciente, a gente não vai conseguir ter um ganho de massa muscular, como num paciente mais jovem. Mas, com certeza, ela vai ter uma qualidade de vida lá na frente melhor se ela começar o exercício. Né? E mantiver o exercício, não é só começar. Isso é fato. Né? Eu insisto isso com todos os pacientes. Assim, nunca é tarde para se começar a fazer exercícios, se fazer mudanças. Claro que quanto mais tarde você inicia isso, vai ter um tempo seu, né, do seu organismo, do momento, do seu momento biológico ali. Mas é persistir, porque ganho sempre tem. Né? Só não tem jeito para a morte. Né? Então, assim, posso iniciar com 60 anos? Deve. Né? Só não espere os resultados de alguém jovem. Né? Você vai ter o resultado de alguém desta idade. Também não pode uma pessoa de 60 anos querer fazer crossfit de hoje para amanhã, né? Por exemplo, com exercício de alta intensidade. Tem que ter muito preparo. Tem mais duas colocações que vocês já falaram bastante sobre o tema. Da Cris Araújo. Ela pergunta por que as pessoas ficam curvadas. Né? E aí tem várias curvas no corpo, né? Se a cifose, se a lordose, a escoliose, enfim. Ela emagreceu com a cirurgia bariátrica 54 quilos e percebeu que a coluna está curvada. Por que isso acontece? E aborda o mesmo tema, Estela Mares diz que
tem tudo a ver com ela, o tema debatido, e ela percebe que ela está curvada. Quem que ela deve procurar? Que profissional? Fisioterapeuta, ortopedista, preparador físico, profissional da RPG, que a gente sabe que é o fisioterapeuta. Então, essas duas perguntas eu acho que estão juntas. Vamos começar com você. Como que você acha, assim? Ela pode fazer uma avaliação no fisioterapeuta, né? Se ela tem algias, tem um pouco também de perda de força, de sensibilidade, aí passar com um ortopedista também, né? Não é só com um ou com o outro, né? Quem chega assim, chegou no fisioterapeuta, a gente avalia, fala assim, opa, é bom o profissional, o colega também avaliar, um neuro, um ortopedista. Como ela falou, a gente trabalha em conjunto. Né? A medicina é algo que é bastante complexo, né? São muitas áreas, né, que se complementam. E isso acontece justamente por causa da perda de sustentação. Né? Antes você tinha muita pressão, né, toda uma sustentação até da gordura, e isso diminui. Né? E se não foi trabalhada a musculatura, né, então perde também a sustentação. Então essa cifose, antes de curvar, né? Então, alterou de novo a respiração. Né? E até casos onde tem pessoas que passam por depressão, né? Altera a respiração e também adquire uma postura cifótica, né? A cifose. Então, caso a caso, né? Sempre. O que você acha? Você acha que essas curvas, todos os pacientes vão ter esses problemas posturais no pós-operatório? É difícil falar todos, sempre, nunca na área da saúde, né? Mas você percebe isso, uma alta prevalência? Então, tem... Assim, tem pacientes que às vezes chegam para fazer a cirurgia, mas eles já fazem exercício físico. Eles já têm uma consciência corporal diferenciada. Não, são poucos, mas existem. Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Mas quanto antes a gente começar a mexer nesse paciente, melhor. Eu percebo assim, que uma década atrás, né, não se tinha tanta informação como a gente tem hoje. Né? Acesso a pacientes, quantidade de pacientes operados. Né? Então, hoje, eles vêm com muito mais informação e até já mais preparados. Então, isso também facilita a nossa abordagem. Acho que de toda a equipe até. Perfeito. Sueli Noronha Kaiser diz que são excelentes as informações. Está dando parabéns a vocês, meninas. O que eu sempre falo para o paciente é que, assim... a opinião de vocês, eu acho que vocês trabalham essa questão psicológica também. Se a gente come todo dia, a gente tem que fazer atividade física todo dia, né? Tem coisa que, infelizmente, a gente tem que fazer, não é verdade? Então, a pessoa quer melhorar a dor e não quer fazer fisioterapia, não quer fazer atividade física. Quer emagrecer, mas não quer fazer dieta. Então, vocês também têm uma questão muito psicológica para abordar o paciente, né? Eu acho que vocês trabalham né, corpo e alma, né? Nossa, uma fala minha na reunião pré-operatória para o paciente, eu falo assim, que as nonas lá, né, aquelas noninhas que hoje está com 90, muitas delas estão melhores que a gente, porque lá na época delas de jovens, elas areavam panela, elas esfregavam roupa na mão. Então, assim, o negócio era outro. Elas faziam a massa do macarrão, assovavam o pão. E, de repente, hoje não. Hoje é tudo sentado, bate o dedo lá no controle, a televisão muda, pega a comida pronta, coloca a roupa na máquina, tipo assim, ainda... E aí, eu falo, cada vez tem sabão em pó melhor, né? Porque, tipo, tira a mancha mais rápido. Porque ninguém mais esfrega. Antigamente se esfregava. Eu falo, gente... Então, muitas vezes, tem paciente de 90 anos melhor do que uma de 40, porque ela tinha todo um trabalho muscular, né? Então, assim, hoje não, hoje é muito sedentarismo. Então, é necessário o exercício? Porque muitas vezes vem aquela coisa assim, mas antigamente não tinha academia, ninguém fazia exercício, e agora por que eu tenho que fazer? Se comia tal coisa, e agora por que... Tá, mas era todo um ritmo de vida totalmente diferente de hoje, né? O que você percebe é que tem uma questão psicológica associada aí, né? Eu vejo que assim, que o paciente fala, eu falo, você tem que fazer atividade física, e ele logo acha que ele tem que correr uma maratona, né? Então você tem que mostrar para ele que a atividade física começa nos pequenos atos do dia a dia, né? Sim, exatamente isso, né? Você foi falando, eu fui até lembrando, você andava a cavalo, você andava de bicicleta, você andava a pé muito mais, porque não tinha os recursos de hoje, né? Então, a gente teve que substituir essas atividades por exercício,
né? Então, a gente tem que se condicionar mais. Uma coisa que eu também uso de exemplo é assim, a gente não tem que trabalhar para ter condicionamento físico, a gente tem que ter condicionamento físico para trabalhar. E aí o desgaste vai ser menor, né? Porque assim, o corpo quer economizar energia, né? As funções hegemônicas, né? Então, mínimo de desgaste, menor esforço, mas para isso, se eu tenho uma melhor resistência, uma melhor adaptação, eu vou gastar menos energia, tudo vai ficar mais fácil. Dorme melhor, vive melhor. Dorme melhor, não vai ter tantas dores, ou se elas acontecem, são fáceis de resolver. Né? Então, tem isso da pessoa perceber, né? Aí voltando à questão da responsabilidade, não assim, sou eu, é comigo. Né? O exercício, tem pacientes que até falam assim, eu uso o exercício como remédio. É um bom começo. Né? O ideal é que ele consiga achar o prazer naquilo, né? O ganho que ele tem com isso e retomar a questão do prazer mesmo. Nossa, como é bom estar bem. Aí ele pode fazer qualquer tipo de atividade porque ele está bem. E aquele paciente que foge da fisioterapia do pós-operatório e vai fazer atividade física por conta própria, às vezes ele tem algumas lesões, né? Então, a postura no pós-operatório é importante para ele começar a fazer uma atividade física, não é verdade? É o começar de novo, né? O reabilitar mesmo. No pós-operatório, a gente precisa reabilitar as funções musculoesqueléticas. Então, não adianta, quero começar a fazer um crossfit com um mês de operado. Não, primeiro a gente precisa começar a trabalhar esse corpo antes de ir para um exercício. Legal. Laurinete de la Lata Silva parabenizou o programa e está dizendo que é muito importante o programa, que está enfatizando a necessidade e a importância da equipe multidisciplinar, né? Uma vez que a obesidade é uma doença multifatorial. Estela Mares, mais uma vez, ela diz que está parabenizando vocês e que está muito mais claro as questões que estão acontecendo com ela. Então, eu acho que o que vocês estão passando mostra que tem muito paciente que sofre com isso, né? Então, mostra a necessidade da fisioterapia, né? Fernanda, a gente falou se pode voltar. Essa questão que a gente conversou inicialmente, essa dúvida sobre ficar normal, entre aspas, né? Essas alterações posturais são reversíveis? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acredito que uma vez que a gente abordou esse tema, é uma coisa que vocês devem ouvir bastante no consultório, né? Então, quando a gente fala em irreversíveis e reversíveis, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque tem quanto tempo esse paciente já tem essa alteração? Que tipo de alteração tem esse paciente? Então, assim, não tem como a gente já caracterizar esse paciente é irreversível. Ou então, chegar para todos e falar, não, você vai ficar 100%. Então, assim, vai depender muito do esforço do paciente, de toda a característica que ele apresentou no pré-operatório, a influência em idade, patologias de coluna, no caso, né, que a gente está falando de postura. Então, é realmente a avaliação. É aquela coisa do paciente sentar com alguém que goste e ame, né, a fisioterapia por completo, para avaliar esse paciente em tudo, em cada detalhe. Desde a postura, a parte de assoalho pélvico, porque como é muscular também vai ter alteração e vai influenciar todo o resto. Então, assim, a parte respiratória. Então, sentar com um fisioterapeuta, fazer toda a avaliação, e esse fisioterapeuta muitas vezes vai indicar, você precisa ir para o ortopedista, procura um neurologista. Então, não tem como a gente falar que vai ser reversível ou irreversível. Perfeito. Então, a avaliação é Vanusa, tudo. Mercy Gross, ela falou que achou prazer em caminhar. Então, acho importante a pessoa procurar um exercício que dê satisfação a ela. E a Dirce Barbosa Ramon, ela está se preparando para a cirurgia. Ela pergunta se a hidro pode ser está indicado a uma boa atividade física. Você no pré-operatório, que tipo de atividade você geralmente indica, lógico que é individualizado, que vai trazer benefícios e vai facilitar o seu trabalho no pós-operatório? Eu converso com o paciente o que é mais atraente para ele. Porque é difícil a adesão. Né? Então, é melhor que ele escolha uma atividade onde ele vai se sentir bem, vai fazer um esforço que ele suporta. Né? Eu já adianto, falei assim, olha, o que você escolher fazer, você vai fazer no seu limite. Não é para doer, né? Não é para você se sentir mal,
né? Principalmente buscar o prazer, né? Porque tem a questão, a gente precisa buscar o prazer no que faz, né? Porque aí a gente consegue aderir a alguma coisa, né? Se a gente não internaliza algo se não tiver o prazer envolvido, né? Então, o que for possível, né? Então, a gente estimula nesse sentido. Vai iniciar, só vai ter cuidado, né, com o tipo de exercício que escolheu. Aí a gente orienta, né? Você, escolhi fazer um trotezinho, né? Calma, né? Vamos ver, tem dor articular? Não, tem desvios, né? Pode começar a ter dor, né? Às vezes não tem, passa a ter algum desconforto, né? Então, também dentro do que a pessoa escolheu, a gente também orienta, né? Ela não pode fazer livremente, né, o que ela escolheu também. Uma lesão pode piorar depois até a adesão. Fernanda, tem algum tipo de exercício que você costuma indicar assim, do preparo do paciente? Ele passou com você, aí falta 1 mês, 2 meses para ele operar. Você já começa a acrescentar alguma atividade? Então, assim, quando o paciente já faz exercício, eu falo para ele, continua. Quando o paciente chega e fala assim, eu não faço, não quero fazer, e depois da cirurgia eu vou continuar não fazendo, aí eu sento com ele e a conversa muda. A gente trabalha isso para começar um exercício antes. Tem um problema muscular, tem um problema articular, é interessante começar alguma coisa, né, algum exercício, algum fortalecimento antes. Então, assim, depende muito do paciente, mas eu gosto de começar com o paciente antes. Tá. Eu percebi que vocês são de, não áreas diferentes, mas acabam seguindo, não linhas completamente diferentes. Vocês acreditam que tem uma técnica melhor para a postura do paciente, para a reabilitação desse paciente? Ou, como você falou anteriormente, tem alguma coisa que você indica? Vocês fazem diferente, porém a mesma coisa, né? Assim. É aquilo que o paciente melhor se adapta, né? Porque muitas vezes também o paciente mora numa cidade menor, tem menos acessibilidade ao RPG, por exemplo. Mas lá na cidade dele tem uma fisioterapeuta que faz pilates. Então, ele vai fazer o pilates. De repente, financeiramente, ele não pode pagar um pilates nem um RPG, mas ele pode fazer um easy stretch, que faz pelo convênio dele. O que é o easy stretch? Também é um exercício postural, de fortalecimento postural. Então, assim, depende de cada paciente, né? Então, não existe a técnica melhor, mas sim aquele que ele melhor se adapta e que ele faça. Então... É assim que você vê, Vanessa? Eu tenho a mesma opinião, né? É o que se adapta melhor àquela pessoa, né? Àquela realidade, àquela situação, né? Não adianta a gente querer impor, encaixar a pessoa num padrão. Não, a gente tem que encontrar o padrão dele e trabalhar em cima disso. Né? Que, como a Fernanda colocou, tem pessoas que trabalham muito tempo, não tenho tempo disso. Às vezes a gente tem que sentar e falar assim, bom, você tem um colchonete? Não tem. Tá, vai dobrar o edredom no chão, vamos começar, alonga assim, dá para fazer um exercício de braço assim. Às vezes tem que começar do básico, né? Introduzir, atrair essa pessoa para isso. Então, sempre é a questão de adaptar. Né? Então, não existe a melhor técnica, existe adaptar para aquela pessoa. Meninas, em relação a... pergunta para vocês duas, em relação à consciência corporal e o que o paciente se vê, né? Como que ele se percebe. Porque muitas vezes eu percebo no consultório isso também, que o paciente está perdendo peso, a gente vê isso na balança, ele está com a roupa ficando mais larga, as pessoas que convivem com ele citam para ele que ele está mais magro, está melhor, enfim, mas muitas vezes ele não se enxerga. Vocês como fisioterapeuta, como vocês trabalham em cima disso para ele melhorar a consciência dele e automaticamente, né, melhorar a postura? É todo um trabalho de exercício. Eu gosto de trabalhar muito na frente do espelho, né? Então, assim, para realmente trabalhar a visão dele, né, no exercício, fazendo exercício. Muitas vezes eu faço demonstração, eu faço exercício, e aí o paciente fala assim, mas eu não vou conseguir. Eu falo, vai que eu confio em ti. E aí fala assim, nossa, mas eu consegui. Então, assim, acho que o espelho ajuda muito a gente, né? Então, assim, nesse pós-imediato, que muitas vezes ele vai passar num lugar e ele fala assim, eu acho que eu não passo, mas de repente ele fala assim, nossa, mas eu passei. Então, o exercício usando o espelho ajuda bastante esse paciente, né? E é engraçado que muitas vezes chega e fala assim, eu fui comprar uma roupa e eu não sabia se a roupa ia me servir ou não. Tipo, peguei lá uma 46 e aí, nossa, ficou muito grande, tinha que ser uma 42.
Então, eles perdem realmente. Então, o uso do espelho é muito importante. Perfeito. Você percebe isso também? Eu também trabalho o tempo todo também com o espelho, né? Isso de se olhar, comparar, né? O exercício em frente, estar numa posição, você olha, né? O que você percebe, né? O que parece que está diferente, né? E tem aquelas questões da pessoa também confiar no que ela pode e o que ela não pode, né? Que antes era difícil ir para o chão, por exemplo. Eu uso muito o chão também, né? Eu não vou levantar. Né? Você vai. Né? Então a gente faz quase um trabalho materno ali, né? Vai, vamos lá. Se não conseguir, a gente acha um jeito. Né? Também tem isso. Assim, não deu certo. Então vamos encontrar um jeito para ir vencendo essas resistências, né? Porque a primeira coisa eu não consigo. Né? É isso de passar e bater nas coisas. Então, assim, começa a olhar o seu espaço. Como adolescente que estava no estirão, né? Muito parecido. Muito parecido. Meninas, Fernanda, Vanusa, eu queria agradecer vocês, parabenizá-las. Eu acho que ficou muito ilustrativo para os pacientes a necessidade da fisioterapia. Muito obrigado e parabéns. E eu queria convidar vocês, todos que estão nos assistindo, para terça-feira que vem, às 20 horas, um novo Body Live com outro tema do qual vocês podem participar. E também queria falar para os pacientes, perguntar para os profissionais que vocês frequentam se eles vão no nosso 19º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai acontecer em Fortaleza, dia 6 a 9 de junho. Para vocês que são da área da saúde, estão todos convidados, vai ser um prazer e está excelente esse congresso. Tchau, tchau, obrigado.